Quando vários treinadores começam a rejeitar o Vasco, a gente tem que parar de botar a culpa só no elenco e talvez o problema seja bem maior. E eu vou falar aqui uma verdade para vocês que muita gente não vai gostar de ouvir, porém eu vou falar a verdade aqui para vocês. Então, gente, a gente sabe que o Vasco vem passando por um problema institucional pelo menos há 26 anos. O Vasco tem a terceira maior torcida do país, tem uma torcida gigantesca, porém vai ser muito duro o que eu vou falar para vocês, mas vocês vão ter que concordar comigo. O Vasco da Gama, desde 2008, caiu 5 vezes, 4 vezes para a segunda divisão. Em um ano a gente ainda continuou na segunda divisão. Depois o Vasco conseguiu o acesso em 2023 e nós estamos aí, 2023, 2024, 2025, sempre brigando pela parte de baixo da tabela e deixando até a última rodada para não cair para a segunda divisão. Essa vem sendo sempre a história mais recente do Vasco da Gama. O último ano que a gente conseguiu um acesso para pré-Libertadores foi em 2017, com um treinador que na época não era muito conhecido, só tinha ganhado um campeonato brasileiro, um campeonato carioca pelo Flamengo, que era o Zé Ricardo. Esse treinador veio para o Vasco, fechou a casinha, jogou direitinho, conseguiu levar o Vasco de volta para uma pré-Libertadores. Depois esse treinador teve um retorno para o Vasco, porém ele teve propostas melhores e saiu, se eu não me engano na época, ele saiu para o Japão. Depois disso, o Vasco teve inúmeras tentativas de trazer treinador grande, como Vanderlei Luxemburgo. A coisa não andou e o Luxemburgo mexeu bem com os bastidores do Vasco, plano de sócio-torcedor. Enfim, vocês já sabem de tudo isso que acontece com o Vasco. Quem foi o último treinador que fez um trabalho bacana? Quem foi o último treinador que fez um trabalho bacana no Vasco? Foi o Rafael Paiva, que era treinador da base do Vasco, um treinador que quase ninguém conhecia, e mesmo assim ele conseguiu dar uma cara para esse elenco e chegou à semifinal da Copa do Brasil com o Vasco competindo contra o Atlético Mineiro, e 3 rodadas antes de acabar o Brasileiro, o Vasco já estava livre da zona de rebaixamento. Foi o treinador que conseguiu fazer um melhor trabalho no Vasco, mesmo com toda a pressão e sem as peças que o Vasco tem hoje. Fernando Diniz foi mandado embora, ganhava 1.200.000 por mês. O Fernando Diniz veio querendo recuperar essa conexão do torcedor com o Vasco da Gama, que na verdade essa conexão nunca perdeu da torcida com o time. Porém o time de fato perdeu a conexão com a torcida. O Fernando Diniz veio atrás disso, porém o trabalho dele no final fracassou. O Vasco chegou a uma final de Copa do Brasil ganhando todos os jogos, né, de oitava, quarta, semifinal nos pênaltis. Se tem alguém mais responsável pelo Vasco ter chegado na final foi o Léo Jardim do que o próprio Diniz. E no Campeonato Brasileiro o Vasco foi até a penúltima rodada brigando para não cair para a segunda divisão. O que eu quero dizer hoje com vocês? O Vasco veio mirando no Arthur Jorge, que ganha hoje eu acho que 2,5 milhões ou 3 milhões na Arábia Saudita. E o Arthur Jorge disse não ao Vasco. O Vasco sondou o Demichelis também. O jogador não quis vir ao Vasco. O Renato Gaúcho, a gente está aí negociando com ele de tudo quanto é maneira para ver se ele vem para o Vasco e até agora ainda não fechou. Se o Renato Gaúcho está pedindo 2 milhões por mês, cara, paga. Tem jogador no Vasco que estava ganhando isso até ontem, que é o Felipe Coutinho, ganhava que eu acho 1.700.000 e não dava resultado. Hoje o Vasco precisa de um cara que chegue para bater o pau na mesa e vai entregar pontos. O Renato Gaúcho ele pode ter todos os defeitos do mundo, ter um ego muito, né, dentro dele, porém o cara vai entregar ponto. O cara sabe falar a língua da boleirada, né? O cara jogou bola, foi um atacante de alto nível, sabia fazer gol, ele vai cobrar esses caras, ele vai ganhar o vestiário e com isso o Vasco vai entregar ponto. Espero que o Renato Gaúcho venha. Porém, parece que hoje o Renato Gaúcho deu uma negativa e o Vasco está voltando a negociar com o Renato Gaúcho. E o nome que já foi ventilado em São Januário foi o nome do Roger Machado. Um nome que me agrada muito, porém depende do processo, o projeto esportivo do Vasco da Gama, apesar de saber que o Vasco não tem um projeto esportivo. O Vasco começou a jogar
dia 11 de janeiro, 20 dias após a final da Copa do Brasil, com o time titular do Vasco priorizando ganhar o Campeonato Carioca. O Vasco não conseguiu nem chegar na final do Campeonato Carioca e é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então é o seguinte, se o Vasco só vai lutar para não cair para a segunda divisão, traz o Roger Machado. Se o Vasco pensa em ficar de metade da tabela para cima, pegar uma pré-Libertadores ou alguma coisa assim, traga o Renato Gaúcho, que ele vai entregar ponto, ele vai fazer um time competitivo, porque o Vasco hoje tem material humano. O que está faltando é comando. O Renato Gaúcho é o atual semifinalista do Mundial de Clubes. Mundial de Clube com todos os times pica da galáxia. Não é final de Intercontinental que tu chega lá, joga contra 2 times e vai para a final, não. O Renato Gaúcho se classificou na fase de grupo e chegou a uma semifinal do Campeonato Mundial com todos os treinadores que estavam na competição e os times europeus de alto padrão. Então, uma coisa é certa, o Renato Gaúcho com certeza vai entregar ponto para o Vasco e vai fazer um clube um grupo, né, mais organizado dentro de campo, nos bastidores, porque ele faz isso com muita excelência. Não é à toa que em todo lugar que ele chegou, ele conseguiu fazer bons trabalhos e nos últimos 10 anos o Renato Gaúcho é o treinador que mais pontuou no Campeonato Brasileiro. O cara conseguiu fazer o Grêmio ser vice-campeão brasileiro com o Soares com um joelho só. O cara entende de futebol, entendeu? Se ele tiver comprometido e quiser treinar o Vasco de verdade, traz ele porque ele vai dar resultado para o Vasco. E mudando de assunto agora, já chegando para a parte final do vídeo, eu vou falar o que muita gente não quer falar. Gente, por que ninguém quer assumir o Vasco hoje? Nenhum treinador grande desse. Porque o Vasco ao longo dos anos se apequinou. O Vasco hoje é um clube que já foi grande. Ele pode voltar a ser grande? Pode voltar a ser grande, principalmente com a torcida que a gente tem. Mas hoje, o futebol que o Vasco vem jogando nos últimos 26 anos, o Vasco foi se apequinando com isso, entendeu? Hoje, torcer para o Vasco é insalubre. Hoje, treinar o Vasco é insalubre. Hoje, ser presidente do Vasco, você vê o Pedrinho aí, envelheceu 20 anos, é insalubre. Mas, Pedrinho, já que você falou que é um cara escolhido por Deus e botou a cara para poder assumir isso, vem dar uma satisfação para a torcida, cara. Antes você falava que não podia falar, agora você tem a chave do Vasco no teu bolso, você tem a caneta na mão, você tem o microfone na sua boca. Vem dar um parecer para a torcida te respeita pra caceta, cara. Você sabe disso. Esses idiotas aí que te mandam mensagem no privado, te desejando coisa ruim, não é torcedor do Vasco. Eu sou torcedor do Vasco. Para mim, hoje, torcer pro Vasco é insalubre. Ontem, o jogo contra o Fluminense, por mais que quando saiu o pênalti pro Fluminense, eu falei, putz, acabou, já era. Quando o Vasco fez 1-0, cara, eu tava me sentindo mal, porque eu não via a hora daquele jogo acabar, ou ir pros pênaltis, o Vasco conseguir ganhar, ou pelo menos se perder, chegamos nos pênaltis, eu fiquei me sentindo mal. Quando o Brenner foi bater o pênalti ontem, cara, eu me joguei no chão. Eu só me segurei para não chorar por causa do meu filho que tem 9 anos, é vascaíno e já tá sofrendo. E ele falava para mim, pai, eu quero ser campeão carioca, eu quero ser campeão de alguma coisa. Eu quero gritar, é campeão. Eu nasci em 2016, meu filho tem 9 anos e ainda não viu o Vasco ser campeão. Então, para escutar isso de um filho, eu tô falando aqui como torcedor. Eu comento sobre bola, faço muita resenha, falo de Vasco, abro a live com a rapaziada aqui do meu canal Voz Esportiva, mas eu também falo sério. O Vasco é a minha paixão. O Vasco, ele mostra como vai ser o meu humor durante a semana. Hoje eu estou muito chateado, porém fiquei muito refletivo, né? Refletindo sobre tudo que vem acontecendo com o Vasco nesses últimos anos. E é duro eu falar aqui o que eu tenho para falar para vocês, que é isso. Eu cheguei à atual situação que o Vasco hoje, a instituição Vasco da Gama, não é mais gigante. O Vasco tem uma torcida gigante, a terceira maior torcida do país, porém o Vasco se apequinou demais. Hoje, para trazer jogador para jogar no Vasco, você tem que convencer o jogador. Antes, os jogadores queriam jogar no Vasco. Hoje, um treinador como o Renato Gaúcho, que eu acho que é uma excelente opção, a gente está quase que implorando o Renato Gaúcho para vir, pelo amor de Deus, para o Vasco da Gama. Sendo que lá atrás, o primeiro clube de projeção nacional que o Renato Gaúcho treinou foi o próprio Vasco da Gama.
Sinceramente, a gente nunca sabe qual é a verdade que está acontecendo nos bastidores, a gente não sabe se chegou uma proposta de fato concreta para o Renato Gaúcho, mas Renato Gaúcho, não sei se esse vídeo vai chegar até você, mas se chegar, cara, tenha um pouco de gratidão pelo Vasco da Gama. Quando o Vasco da Gama chama um treinador para treinar o clube, é uma convocação. E você ser convocado para ganhar mais de 1 milhão por mês, deve ser sensacional, né? Pensa bem, a torcida com certeza vai te abraçar, você vai entregar pontos, você vai dar uma ajuda pro Pedrinho, que você já trabalhou com ele quando ele era jogador. Acredito que vocês, depois disso, devem ter tido os contatos. Você mora no Rio de Janeiro, tá sentindo falta do futebol, tá 6 meses sem treinar nenhum clube por opção, e você sabe que a torcida do Vasco é a torcida mais acolhedora que tem. Quem sabe você não pode fazer história no Vasco? No Grêmio você fez história como treinador e como jogador. No Flamengo você não conseguiu fazer como treinador. O Vasco da Gama está carente de títulos, está carente de ídolos, está carente de muitas coisas. E você chegando, você pode ter certeza que você fazendo um trabalho diferente do que esses últimos treinadores que passaram no Vasco da Gama fizeram. Se você fizer, a torcida vai te abraçar, a torcida vai comprar seu barulho, entendeu? Deixa qualquer ego de lado, qualquer problema que você teve no passado com o Pedrinho, quando ele foi seu jogador e você foi treinador dele. E nesse momento eu te falo, Renato Gaúcho, se você ainda tem um pouquinho de gratidão pelo Vasco da Gama, vem treinar o nosso Vascão, que o Vasco precisa de você. E eu acho que você pode ajudar muito a gente nisso. Valeu, rapaziada! Vou encerrando esse plantão aqui de hoje gravando num lugar diferente aqui da rua. Tô na Costaneira de Carlos Paz, vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que é aqui. E é isso. Vou encerrando aqui pedindo o like de vocês, valeu? Um forte abraço a todos. Tchau!